Olha a hora, 7 horas. Em pouco. Deixa eu dar bom dia à candidata, né, à vice-prefeitura de Salvador, Fabíola Mansur, que é deputada estadual e é vice, né, na chapa aí da Major Denise. Candidata Fabíola Mansur, bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa Acorda para a Vida da Rádio Excelsior. Bom dia, Almir, bom dia, Armando, que bom estar começando Acordando para a Vida aqui, falando com vocês na Rádio Excelsior e todos os seus ouvintes. Eu que já estive tantas vezes nesse programa, verdade, como ministra, como deputada, agora como vice-prefeita na chapa, com muita honra, da nossa querida Major Denise. Bom dia a todos vocês. Bom dia, candidata. 7 horas e 21 minutos agora. Deputada Fabíola Mansur, candidata a vice-prefeita de Salvador, né? Eu queria saber da senhora se a expectativa de vocês com relação às pesquisas, o que vem apontando as pesquisas. Vocês acham que esse crescimento, né, que a Major Denise vem tendo, né, e a Fabíola Mansur, a chapa de vocês, esse crescimento pode levar vocês a um segundo turno? Qual a expectativa de vocês com esses números que estão sendo apontados até agora? Olha, primeiro eu tenho certeza absoluta, vendo as pessoas nas ruas com toda a segurança pela pandemia, nas sacadas, nas redes sociais, que confiam que o projeto que foi constituído a partir do Salvador Cidade-Mãe, Salvador Mãe de Todos, com Salvador e sua gente, ele pensa Salvador numa perspectiva de valorização das pessoas, o desenvolvimento social e também a geração de emprego e renda como foco principal e cuidando da saúde. É um projeto de sociedade que vai combater as desigualdades, porque nós temos Salvador ainda a vice-capital do desemprego. Nós temos a cidade mais desigual do país. Nós temos uma cidade, inclusive, que entre todas as mais de 5 mil cidades do país, ela é nona em PIB, na arrecadação. No entanto, as desigualdades históricas, raciais, de gênero, o desemprego, a falta de cobertura da saúde, a educação de qualidade, a falta de qualidade na educação, elas ainda permanecem. E quando a gente traz, com o Major Denise, essa proposta nova e traz a experiência também de Denise, comandante em postos de comando, em postos de liderança, ela é uma mulher que, para além de ser cofundadora da Ronda Maria da Penha, é também uma psicóloga com mestrado em gestão social e doutorado, junto conosco, que também temos uma experiência na área de saúde, como médico que vocês já conhecem, e no mandato de deputada e ex-vereadora, eu acho que a gente tem, com o apoio do governador Rui Costa, como encabeçar esse projeto de inclusão, esse projeto de combate às desigualdades. E é isso que a gente está vendo nas ruas. A gente olha para a pesquisa com uma certa ressalva, né? Já visto as pesquisas anteriores que não davam o nosso governador, ex-governador Wagner e o próprio governador Rui Costa, que ganharam no primeiro turno. Porque a gente vê muito animador, e a gente recebe essa energia com muito carinho nas nossas visitas, nas nossas carreatas, e eu tenho certeza que Salvador terá a primeira prefeita negra dessa cidade. Ok, candidata Fabíola Mansur, e com relação a esse slogan de vocês, cuidar de gente, né? Qual a expectativa, né, que o soteropolitano pode ter numa chapa, nessa chapa de duas mulheres, né? Que buscam essa valorização das pessoas? O que é que o soteropolitano pode esperar? Major Denise ganhando a eleição junto com Fabíola Mansur. O que é que vai mudar na gestão da Prefeitura de Salvador? Olha, primeiro eu quero dizer que democracia é feita de simbólico, né? Então, termos duas mulheres, uma chapa 100% mulher, é uma chapa que realmente merece essa atenção especial da população, porque eu acho que representa a maioria da sua população e representa também o cuidado com a outra parte. Eu acho que o nosso slogan, ele não é apenas um slogan de marketing, ele está espelhado nas nossas propostas. Quando a gente fala de cuidar de gente, a gente está falando de ampliar a atenção básica, por exemplo, Almir e Armando, que ainda é uma das piores capitais. Quando a gente fala em cuidar de gente, a gente fala de gerar emprego e renda para a nossa juventude, de cuidar
das empresas, tornando um ambiente bom para os negócios, de fazer do crédito, do microcrédito, um fomento à iniciativa de economia criativa. Quando a gente fala em cuidar de gente, é colocar a cultura, por exemplo, como polo dinamizador, cultura e turismo, para a geração desse emprego e renda, cultura que reflete a nossa identidade, que reflete a nossa tradição, o nosso patrimônio cultural. Quando a gente fala em cuidar de gente, a gente fala em efetivar, por exemplo, a política municipal da população negra. Porque o que adianta, por exemplo, você ter aprovado o Estatuto da Igualdade Racial recentemente pela Câmara e não ter sido regulamentado pela Prefeitura? Quando a gente fala em cuidar de gente, é também olhar para a segurança pública, uma segurança cidadã que vai valorizar a guarda municipal, mas também criar conselhos municipais junto com o cidadão para a defesa social, estimulando a vigilância, a inteligência, a iluminação. A gente também fala em ter uma cidade que é favelizada, a gente ter um plano municipal de encostas, um plano com regularização fundiária que vai permitir as pessoas ter mais segurança e ter mais dignidade na sua habitação. Então, é um projeto, na verdade, que está personificado em Major Denise, que é muito representativa, com o nosso apoio, e que tem as pessoas no foco. Eu acho que é uma gestão que vai cuidar de Salvador, vai unificar Salvador, mas vai priorizar os seus pontos de desigualdade histórica, isso empoderando as comunidades, né, trazendo o diálogo. Eu acho que a gestão democrática ela precisa ser fortalecida no diálogo com vários segmentos, o segmento das comunidades, a valorização dos trabalhadores, o pequeno, o micro, o grande, o médio empresário, enfim, fazer um orçamento participativo que tenha transparência como foco e gestão democrática efetivada para que a gente possa escolher, num novo pacto social de enfrentamento às desigualdades, escolher onde a gente vai priorizar, sendo que esse combate às desigualdades certamente é o mais importante foco do nosso programa de governo, e por isso que é cuidar de gente, porque ele vai olhar para além das obras as pessoas que ainda não são incluídas na plenitude de direitos. Ok, candidata. Armando Mariani. Bom dia, deputada Fabíola, prazer em falar com você, Armando, mais uma vez, agora aqui na Rádio Excelsior. Deputada, eu tenho visto opiniões de analistas políticos que focam muito em pesquisa. Alguns dizem que surpresas que aconteceram no passado não significam necessariamente que vão se repetir no presente. Por exemplo, um deles chegou a afirmar que, dado a boa posição do Bruno na pesquisa, apoiado pelo prefeito, evidentemente, ele admite até que não vamos ter segundo turno. Diante desse quadro, dessas análises que são feitas, vocês pretendem mudar a estratégia de campanha ou essa estratégia que está em vigor está dando certo? Olha, Armando, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que esses analistas precisam também considerar o fenômeno que são as redes sociais, que inclusive até elegeram um presidente que não é o meu, obviamente, em função de todas as restrições de direitos, de todo o conservadorismo e de tudo que tem feito, inclusive não coordenando ações de enfrentamento à Covid-19 para salvar vidas de brasileiros com quem se solidariza. Então eu quero dizer que as redes sociais, elas têm um fator também preponderante nessas eleições. Então eu não sei em que se basearam esses analistas, obviamente, eu quero respeitar a opinião de todos, mas eu tenho associado aos fatores que ocorreram nos governos Wagner e Rui Costa as próprias redes sociais. E as redes sociais, a nossa campanha de Major Denise e de Fabíola, ela vem pontuando em primeiríssimo lugar nas redes sociais. O alcance das redes, ele é muito maior do que 800, 900 questionários para uma população de quase 3 milhões. Então, eu acho que o fator preponderante, ele será, para além de um programa que é forte em cuidar de gente, para além da militância nossa aguerrida,
que integra aí o Partido dos Trabalhadores e o meu partido, que é o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, todo o termômetro que a gente está sentindo nas ruas e as redes sociais numa campanha que vem entrando na casa das pessoas, falando das nossas propostas. Esse será um fator surpresa, que inclusive nos levará com certeza ao segundo turno, e também eu acho que surpreenderá muitos desses analistas que hoje consideram que a nossa campanha não chegará lá. Chegará lá e poderá inclusive surpreender, quem sabe até repetir a vitória acachapante de Wagner e Rui Costa. Afinal, também nós temos um grande cabo eleitoral, que é o governador Rui Costa, o melhor governador avaliado, um governador que trabalhou por Salvador, fazendo mais de 51 encostas, fazendo hospitais como o Hospital da Mulher, o Instituto Couto Maia, revitalizando inúmeras unidades básicas de saúde, entregando centros de atenção psicossocial, um governador que revolucionou a mobilidade urbana, que é a obra mais inclusiva do que o próprio metrô. Você integrar Salvador do Lobato à Orla, com as avenidas transversais, com a 29 de março, com a Gal Costa, e agora vem VLT. Então, tudo isso as pessoas entendem que é bom para Salvador. Foram obras que combateram as desigualdades na mobilidade, na saúde, enfim. E que nós temos, então, a história da Major Denise, que eu certamente me admiro com a competência de liderança que ela tem, com o seu preparo, junto conosco, com os programas, afinal de contas, como disse, não é um projeto personificado em 2 pessoas, a gente vai conduzir 2 programas, e esse arco de forças políticas, de militância, né, de lideranças do nosso campo político apoiado pelo governador Rui Costa, e a força da campanha em redes sociais, eu acho que as pessoas vão entender que esse é o melhor projeto para a cidade, que a gente tem um pensar diferente, bacana as obras, bacana a gestão financeira, mas agora é momento de realmente cuidar de gente e focar nas pessoas, no seu desenvolvimento socioeconômico também. Agora, a senhora já passou lá pela Câmara Municipal, sabe perfeitamente que o ponto de equilíbrio entre Executivo e Legislativo está lá na Câmara. Qual é a preocupação de vocês em tentar eleger um maior número de vereadores para ter a chamada governabilidade, deputada? Olha, nós estamos com fortes candidatos a vereadores e vereadoras. Estamos andando com eles, participando das suas atividades. Tem pessoas de todos os níveis sociais, de todas as bandeiras, e eu acho que isso é importante. Mas tem que eu espero, nós vamos estar elegendo muitos vereadores e vereadoras, mas eu acho importante que as pessoas entendam que o Legislativo precisa andar em harmonia. E se esse pacto social é para o bem-estar de todos, era para o crescimento de nossa cidade, de Salvador, eu tenho certeza que, independente da bancada que for eleita, haverá compromissos em superar essas desigualdades. E muitos desses vereadores que hoje se elegerão por outros partidos, obviamente, que tem partidos, inclusive, que fazem parte da base do nosso governador, nós teremos a chance de estar dialogando respeitosamente com todos esses vereadores e vereadoras e apontando os prós das nossas propostas. Eu tenho certeza que nós teremos a adesão da grande maioria. Afinal de contas, a palavra cuidar de gente tem sido aí colocada em várias outras candidaturas, mas, na verdade, a gestão atual não conseguiu superar essas desigualdades. Os índices estão aí para mostrar. Não conseguiu fazer creches em número suficiente, nós queremos fazer 13 creches ao ano, não conseguiu gerar emprego para a nossa juventude, e nós vamos criar a versão municipal, por exemplo, do programa Primeiro Emprego, não conseguiu colocar a cultura no epicentro dos programas. Nós vamos levar 1% do nosso orçamento para a cultura, porque entendemos que isso é importante. A atenção básica será
ampliada a sua cobertura, porque 8 anos para sair de 18 para metade da população coberta pela pensão básica, eu acho que não foi priorizada como deveria no tempo, porque priorizar também é implantar as coisas no tempo correto. Então, eu penso que nós teremos muitos parceiros, vereadores e vereadoras que entenderão que esse pacto social, pensar Salvador nessa perspectiva de desenvolvimento democrático, muito respeitosamente, nós vamos conseguir estar implantando esse arco de propostas e também dialogando com a população, porque, na verdade, vereadores e vereadoras representam a vontade das pessoas. Eu acredito que as pessoas desejam a Salvador pujante, que gere emprego para sua gente, que inclua, que melhore a saúde, que melhore a segurança, em parceria, obviamente, com geração de emprego, com ações de educação. Eu tenho certeza que isso não me preocupa. Eu acho que a gente vai dialogar, como sempre eu fiz com o Denise, também é uma pessoa do diálogo, nossa prefeita, e eu acho que a gente vai conseguir, sim, ter um ambiente de governabilidade, mas um ambiente de respeito à oposição, mas de construção democrática, porque é isso que eu acredito. Bom, são 7h36, a gente conversa com a candidata a vice-prefeita de Salvador, a Fabíola Mansur, que é da chapa da Major Denise. Candidata Fabíola Mansur, com relação à educação, o governo do estado não conseguiu avançar muito nos índices da educação nos últimos anos. A Prefeitura de Salvador, né, anunciou que melhorou um pouco a estrutura, cresceu um pouco no IDEB. Qual a expectativa de vocês para a educação na cidade de Salvador? O que é que pode melhorar e qual a proposta para melhorar a educação na cidade? Bom, primeiro eu quero só falar para os ouvintes da Rádio Excelsior que o IDEB é um índice que também demonstra as desigualdades históricas, fruto de uma educação que não tem qualidade, escolas sem laboratórios, sem anfiteatros, um alto índice de distorção idade-série e também nas últimas séries também um alto índice de evasão escolar, uma ausência de creches. Então eu acho que a gente, para medir um índice, a gente tem que falar de creche, de educação infantil, porque é ali que a criança começa cognitivamente a se desenvolver. Quando você tem um déficit de creche, você não inclui a criança, não inclui as mulheres, que na verdade cuidam dessas crianças. Então, nós temos esses impactos no IDEB. E apesar disso, o IDEB do Estado, ele aumentou 18%. Mas não haverá nada que funcionará sem, primeiro, regime de colaboração entre os entes federativos. Isso desde do governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E no nosso governo, há o foco em creches. Nós teremos, como eu disse anteriormente, 13 creches construídas e entregues com valorização dos trabalhadores por ano, serão 52 creches. Um aumento para 50% das vagas do ensino em tempo integral. Um foco, por exemplo, no EJA, né, de educação de jovens e adultos, porque há uma grande evasão escolar. Talvez a escola não seja interessante, o desemprego das famílias faça com que esses estudantes tenham que sair da escola para poder ampliar a renda de suas famílias. Então, o ensino profissionalizante será importante. Nós precisamos, e a pandemia mostrou isso, a grande desigualdade digital entre a rede privada e a rede pública. Então, nós vamos priorizar nas escolas internet de banda larga, vamos criar centros de formação e capacitação de professores, né? Porque, na verdade, não se trata apenas de trazer banda larga para a escola e começar essa modalidade. A educação, ela é fundamental que seja presencial, mas a capacitação de professores para complementarmente fazer dessa inclusão digital um foco também prioritário, eu acho que isso é um processo que precisa ser feito imediatamente. Nós temos que entrar na raiz, que são as creches, ampliação de educação integral, e eu venho, né, nosso partido, da nossa presidente Lídice da Mata, que criou a Fundação Cidade Mãe, fez pontes de educação com cultura e esporte, também importante, um programa de reforma das escolas municipais, que muitas vezes são precárias. A Fundação Cidade de Mãe tem ensino profissionalizante, que procurou estar nas periferias, vai ser um modelo também a ser ampliado, né, porque é um modelo de sucesso.
E a gente vai ter educação como foco prioritário, porque nós entendemos que a educação é que muda a vida das pessoas, permitindo a ascensão social. Então, nós vamos estar valorizando os professores com capacitação para o século XXI, também com os conteúdos que têm as especificidades do nosso povo, da nossa gente, da nossa cultura, sobretudo no aspecto da cultura da população negra, que é muito marcante para a gente combater essas desigualdades, né? A nossa população tem 82% de negros, e nós vamos focar em creches, em EJA, em ensino profissionalizante, escola em tempo integral. Eu acho que isso é que vai mudar o cenário das coisas, tendo educação como transformadora, educação cidadã, no ano que é de Anísio Teixeira, né? Nós estamos falando do nosso grande educador. Então, será um foco a cidade educadora, Salvador Cidade Educadora, para a gente melhorar ainda mais esses índices que vão impactar na diminuição de violência, que vão impactar na geração de mais emprego, que vão impactar, obviamente, na capacitação do nosso povo e qualificação do nosso povo. 7h41, Armando Mariani. Deputada Fabíola, a senhora falou dos problemas da educação aí, mas há um outro problema que o Almir, nós discutimos todos os dias, as pessoas ligando. O governo do estado fez o metrô, o VLT está chegando aí, algumas alterações, avenidas abertas, etc, etc. Mas o povo continua reclamando do transporte. A integração parece que não funcionou como se esperava. Ônibus com 1 hora, meia hora no ponto, o usuário... Enfim, o transporte coletivo em si. O que a chapa pensa para o transporte coletivo? Olha, nós estamos defendendo a qualidade dos ônibus com ar-condicionado e, para além disso, a rediscussão das linhas urbanas. Nós temos a retirada, sem um diálogo com a população, de algumas linhas que têm atrapalhado o trabalho das pessoas. Nós tivemos, por exemplo, em Engenho Velho de Federação, recentemente, e lá tem muitos feirantes que precisavam da linha que vai para São Caetano, que foi retirada sem nenhuma discussão. Então, para além de nós melhorarmos a qualidade do transporte público, dos ônibus que são sujos, que não têm ar-condicionado, e está nos contratos de concessão, então nós precisamos dialogar, revendo esses contratos para entregar para a população, não só ônibus dignos, mas também ônibus que seja sua malha urbana rediscutida à luz da interligação com o modal metrô, com o VLT, porque nós temos linhas que são coincidentes com o metrô, que estariam desnecessárias, e outras linhas que foram retiradas e com o prejuízo da população. Então, nós precisamos realmente entender que o transporte público de qualidade, afinal de contas, é como os estudantes vão para a sua escola, como os trabalhadores vão para os seus trabalhos, será um transporte digno, com diálogo, com revisão de contratos, obviamente que não estejam sendo cumpridos, né? E também em se colocar um quantitativo suficiente de linhas urbanas. Mas, para isso, nós queremos também uma mobilidade que dependa de modais mais limpos, né? Por isso defendemos o VLT do subúrbio, que vai representar uma melhoria substancial da qualidade de vida da nossa população, vai permitir um modal limpo, né? O monotrilho é um modal limpo, elétrico, que permite, inclusive, você monitorar a velocidade, que permite você transportar 172 mil pessoas, inclusive requalificar a orla do subúrbio, vai dar até para duplicar a suburbana com o VLT. Isso será muito importante. E o metrô, que irá, com certeza, até a rodoviária, integrado, porque demorou muito para a integração do metrô com os ônibus. A gente quer que as pessoas tenham transporte até praticamente as portas das suas casas. E aí a gente precisa pensar com o governo do estado também e com as empresas e as concessionárias para a gente ter uma malha viária que seja digna e que consiga consolidar, vamos dizer, o direito ao ir e vir, o direito de transporte da nossa gente. Bom, 7h44. Candidata Fabíola Mansur, dentro dessa ótica aí, né, de transporte sustentável, de melhorar, claro que também a qualidade do ar na cidade, porque um transporte sustentável como o VLT e o metrô, né, não polui, né, como o ônibus, porque não tem combustível fóssil.
O que é que vocês pensam, né? A Fabíola Mansur e a Major Denise pensam para Salvador, para melhorar, né, a cobertura vegetal. Nós temos uma cidade com algumas zonas de calor e com muito concreto. O que vocês pensam fazer para melhorar a qualidade da cidade com relação ao ar e também melhorar a cobertura vegetal? Olha, na verdade, não existe desenvolvimento econômico, social, sem uma cidade que cuide do seu meio ambiente. Então, assim, você cuidar de transportes com energia limpa é um desafio de tornar Salvador uma cidade ambiental. Transformar e ampliar as áreas de ciclovias também é compromisso de tornar Salvador uma cidade ambiental. Cuidar, por exemplo, da política de resíduos sólidos. Nós precisamos, para Salvador ser ambientalmente sustentável, falar de saneamento, falar de manutenção, porque não adianta o governo do estado entregar canais e eles não serem mantidos pela prefeitura, então ficam entupidos, transbordam, geram uma série de problemas nas chuvas. Então nós precisamos fazer, para além de educação ambiental nas escolas, com as comunidades, também implementar uma política forte de resíduos para fortalecer a gestão ambiental, revitalizando a nossa cidade e também cuidar do nosso plano municipal de drenagem urbana, que é uma coisa que muitas vezes negligenciada e a gente precisa cuidar disso. Então, eu, por exemplo, lamentei muito uma cidade de concreto, uma cidade que precisa ter árvores, uma cidade que precisa ter hortas urbanas. Lamentei muito um BRT, uma obra mega de concreto, desnecessária, né? Se você considerar as prioridades orçamentárias. Se a gente tem crise orçamentária, a gente tem que escolher onde priorizar. Imagine tirando uma avenida lindíssima, cheia de árvores seculares, para fazer uma obra que, apesar de útil, uma obra cara e que certamente retirou investimentos de outras obras muito mais importantes para a nossa cidade. Então, eu acho que uma cidade criativa, uma cidade que valoriza economia criativa, ela tem que ser uma cidade conectada, que priorize a cultura, que priorize o turismo, que gere emprego, que tenha saúde e educação, mas que seja uma cidade com um ar não poluído. Por isso, os ônibus, a gente precisa focar no metrô, precisa focar em VLT, precisa focar em Salvador Cidade de Bicicleta, precisa focar em plano de resíduos sólidos, precisa focar em plantio de árvores, né? Menos concreto, mais investimento em pessoas. Por isso que a nossa chapa é Salvador que cuida de gente. Né? E cuidar de gente certamente é ter um meio ambiente também livre de poluição. Porque, afinal de contas, as grandes cidades do mundo, e eu acho que Salvador precisa se tornar uma grande cidade mundial, elas se preocupam com o meio ambiente e têm um forte programa de educação ambiental. Né? São cidades inteligentes, por exemplo, conectando o aeroporto até o centro da cidade. São poucas as cidades inteligentes que tem no mundo. Salvador é uma delas, graças a investimentos do nosso governador Wagner, começou nele, e depois no governador Rui Costa. Então, eu acho que o sucesso da nossa gestão será uma gestão democrática, transparente, com um orçamento participativo que defina prioridades para a sua gente, mas que cuide das pessoas e que combata as desigualdades. É um desafio, sim, mas a partir de prioridades, a partir da própria origem de Denise, que superou esses obstáculos, a partir da minha história com Salvador, né, eu sempre fui na área de saúde, das grandes campanhas de saúde, e nunca pensei em estar na política, por exemplo, mas sempre fui voluntária, fui uma pequena empresária da saúde, sempre premiada por gestão social. Eu tenho certeza que esse programa, que é um programa feito a várias mãos, é um programa desafiador, mas terá uma grande timoneira, que é a Major Denise, porque tem a vontade nossa, tem a nossa verdade, tem o nosso trabalho duro. 2 mulheres que vão trabalhar duro para poder fazer as entregas daquilo que a gente acredita que é Salvador para a nossa gente. 7h49, Armando Mariani. A senhora apontou, deputada Fabíola, vários problemas de várias áreas, mas evidentemente pressupõe-se que o gestor, quando assumir, tem que pegar a chamada prioridade 1. Diante desses problemas todos que a senhora enumerou para a gente aí, que estou acompanhando com o Almir, qual aquele que a senhora entende
que tem que ser prioridade 1. Qual deles? Bom, primeiro, eu quero falar tem duas prioridades, eu acho. Porque a prioridade 1, em função da gente estar numa pandemia, e nós não estaremos no pós-pandemia, apesar de termos a esperança de uma vacina no primeiro semestre, obviamente nós teremos dificuldades em vacinar toda a população. A prioridade 1 será, primeiro, reforçar as ações de enfrentamento à Covid, dialogando com os segmentos do nosso setor produtivo, do setor de saúde e do setor de educação. Lembre que nós temos 3 pandemias numa só. A pandemia da saúde, que tirou vidas de baianos, de soteropolitanos e brasileiros, e que nós, apesar de que aqui saudar os esforços do nosso governador, que junto com o prefeito Assemineto, efetivamente colocaram a política de lado e partiram para salvar vidas, ampliando a rede de acesso, mas nós temos que reforçar esses leitos, valorizar e capacitar ainda mais os nossos profissionais, continuar fazendo testagens territoriais, dialogar o retorno às aulas apenas se tivermos garantias de biossegurança, também dialogar com a FEComércio, com a FIEB, com as várias entidades, com a FAEB, com as comunidades, com o microempreendedor, como nós podemos transformar Salvador numa cidade que vá retomar o seu crescimento produtivo, o seu crescimento econômico e biossegurança. Nós precisamos dialogar com os setores do turismo e da cultura. Salvador precisa ser um lugar onde as pessoas entendem que é seguro vir. Então, tem muitas ideias criativas que nós vamos estar no primeiro dia sentando para dialogar nesse fórum permanente para a retomada ou para o planejamento de retomada das nossas atividades. Bem, não fosse a pandemia, a nossa prioridade seria a geração de emprego e renda. Não existe nada mais inclusivo do que gerar emprego e renda para um pai, para uma mãe de família, dar o sustento para os seus, conseguir morar dignamente, conseguir alimentar dignamente a sua família. E isso implica em fazer, através da educação, a qualificação, geração de postos de trabalho e diálogo também com os setores produtivos. A saúde e a educação, eu diria que 3 áreas que seriam prioritárias, porque quando você fala em cuidar de gente, tudo é prioritário. Mas eu diria que pensar nas pessoas a partir do seu desenvolvimento socioeconômico seria gerar emprego e renda para, como principal porta de combater a desigualdade, pensar na educação e na ampliação da atenção básica, à luz sempre, né, da gente fortalecer a saúde da população negra, que está muitas vezes negligenciada, saúde das mulheres. A gente tem ainda, infelizmente, mulheres que não têm acesso a preventivo, mulheres que não têm acesso a pré-natal, e nós, como 2 mulheres, nós vamos estar... Candidata Fabíola, nós temos agora 2 minutos para a senhora fazer suas considerações finais, falar por que a chapa da Major Denise e da Fabíola Mansur precisa ser voltada pelos soteropolitanos. Olha, primeiro eu queria agradecer à Rádio Excelsior por essa oportunidade, dizer que falar através da Excelsior, que é uma rádio que tem um ibope altíssimo, é muito importante, porque é uma forma também das nossas propostas chegarem, dizer para conhecer as nossas propostas, dizer que Major Denise é uma mulher preparada, experiente, que representa a cara da população soteropolitana e que nosso plano de governo irá unificar a cidade, promovendo o bem-estar para todos, mas pensando à luz das desigualdades históricas. Então eu peço seu voto em Major Denise 13, junto com a vice-prefeita Fabíola Mansur, para apostar num projeto de sociedade que vai mudar a cara de Salvador. Conheçam as nossas propostas. Vamos pensar diferente. O projeto de sociedade igualitária, humana, justa, que inclua todos. Uma cidade que seja mãe de todos, verdadeiramente. Uma cidade feita para sua gente, priorizando o orçamento. Essa é a cidade que a gente quer entregar para o nosso povo. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e que a força do povo soteropolitano vai compreender que esse é o melhor projeto para a cidade. E nós vamos ter Denise 13, prefeita de Salvador, no dia 1º de janeiro, para fazer uma revolução democrática pela educação, pela saúde, pela cultura e entregar aquilo que a gente sonha, uma Salvador mais igual. Muito obrigada, Armando, muito obrigada, Almir, por essa oportunidade de estar conversando com vocês, conversando com o meu povo, com o povo da minha cidade.
Ok, deputada estadual e vice, né, prefeita aí na chapa da Major Denise, obrigado pela sua participação. Desejo boa sorte para a senhora e a Major Denise. Muito obrigada, gente. Um bom dia para todos. Bom dia. Então tá aí 7h55, encerramos mais uma entrevista. Amanhã nós teremos aí, dentro dessa rodada de entrevista dos vice-candidatos a prefeitos, em Salvador, o tenente Maciel do PRTB. Deixa eu dar bom dia a uma figura aqui que chegou aqui do nosso Paulo Axé, né? Nosso colega aqui também de microfone, né? Do nosso dia a dia aqui. Paulinho, visitando a gente aí, um abraço, bom dia. Muito bom dia, meu amigo Almir Santana, Ivan Marques, a toda a família Excelso, Padre Aderbal, a todos que me abraçaram aqui por 4 anos e meio. Muita felicidade, viu, Almir? Quero aproveitar, Almir, e desejar um feliz aniversário a Solange e Cosme de Farias. Está ouvindo a gente aí, está completando mais um aninho de vida, mais uma primavera. Parabéns para ela, que Deus abençoe. Parabéns, né? Solange, merece, né, Almir? Com certeza, com certeza. Solange é gente boa demais, parabéns, Solange. E parabenizar você, Almir, pela programação. Eu que hoje eu tenho me dedicado mais à TV, estou tendo essa oportunidade na TV. Parabéns pelo trabalho lá, viu? O programa Brasil Gente, onde eu faço o Pátio do Bruto, onde eu atendo o povo lá, todos os dias, às 4 da tarde. E é uma felicidade muito grande, Almir, poder vir aqui e rever amigos. Porque com certeza. Os casais, quando se separam, é uma guerra, um querendo matar o outro, né? Algumas pessoas que saem de seus antigos empregos e saem com aquela guerra. Aqui não. Eu volto, sou muito bem recebido. Com certeza. Mas você não sai, você faz parte da família. Parte da família, né? Continuo naquela nossa família católica, na nossa rede Excelso. E dizendo a todos os ouvintes que novidades virão aí no ano de 2021 para todos nós, que foi um ano péssimo, não. 2020 foi péssimo para todos nós. Parabenizar a equipe de esporte, viu? O Del Machado aí vem mandando ver, o Marcos Mendonça, Gabriel Andrade, parabenizar. E o Renan, me diga aí, como é que tá o Renan Rocha? O Renan tá melhorando, graças a Deus, tá fazendo seu tratamento e a gente tá rezando por ele para que em breve ele esteja de volta aqui aos microfones da Excelso. Com fé em Deus, merece, viu, amigo? Merece, que é um grande amigo, irmão. Quero te agradecer mais uma vez, amigo. A você, a todos os operadores, a Zito Neto, meu amigo Ivan Marques. Sucesso aí na Bahia. Obrigado, gente. 4 da tarde estarei lá aguardando vocês. No Brasil, gente, na Band. E com uma certeza, amigo, que dias melhores virão. Com certeza. Deus é pai, não é padrasto. Né? Com certeza, meu filho, com certeza. Um abraço, Paulo Axé. Obrigado, amigo. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão. E você siga assim, sempre como você faz aí. Com certeza, tem que ser. Do Senhor do Bonfim. Armando Mariani, meu irmão. Meu mestre, meu mestre. Armandão? Valeu, Até abraço amanhã. também, a gente volta. Dê um abraço no Paulinho pra mim, tá bom? Pronto, com certeza. Boa demais.